Então, pessoal, estamos aqui para mais um tutorial de calçada, mais um vídeo para você que quer aprender a fazer podcast, para você que quer fazer o seu primeiro podcast. Esse é o terceiro vídeo na ordem. Eu já lancei um vídeo para conhecer o Audacity, né, para você ter uma noção básica das funções do Audacity. E um segundo vídeo mostrando como tratar um áudio. A partir do momento que você gravou o seu áudio, como você vai fazer para tratar, tirar ruído, comprimir, equalizar e por aí vai todas as funcionalidades que nós podemos fazer. É lógico que esses vídeos são básicos. A partir do momento que você começa a conhecer o programa, você pode explorar outras funções. A ideia aqui é fazer vídeos básicos para quem quer começar a editar podcast, tá ok? Então, esse vídeo, o que eu quero? Mostrar como eu pego todos os áudios, a partir do momento que foi gravado o podcast, cada pessoa gravou o seu próprio áudio, então pode ver aqui que nós temos 3 faixas de áudio diferentes. Esses áudios eles foram gravados em estéreo, mas como eu disse em outros vídeos, eu gosto de separar a faixa de estéreo para mono, né? Depois de separado eu excluo uma e trabalho com 3 faixas mono, trabalho só com faixas mono. Isso porque o meu espaço aqui fica melhor, né? Eu economizo espaço de tela. Se eu tiver mais uma faixa de áudio, eu posso ainda diminuir mais um pouco aqui, ó, e encaixar essa próxima faixa aqui embaixo, nesse espaço. Então isso facilita muito para a gente trabalhar de forma dinâmica com todas as faixas ao mesmo tempo. Como aqui eu só tenho essas 3, eu já vou deixar elas de um tamanho bom, né, para a gente trabalhar a princípio, e depois quando eu for inserir a trilha eu diminuo essas faixas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, foi gravado o áudio, né? Cada pessoa dá o início da forma que ela quiser, no momento que ela quiser. Não tem como a gente controlar que horas que a pessoa vai iniciar o áudio. Então pode ver que a primeira faixa é menor do que a segunda, que é menor um pouquinho do que a terceira, né? Então lá no começo nós usamos um sistema para organizar essas faixas, para sincronizar essas faixas. Aqui, ó, eu posso silenciar a faixa, tá? Tem essa função silenciar, ou tem essa função solo. A função silenciar, ela silencia a faixa que eu estou pedindo aqui, ó. Então eu quero silenciar só essa faixa, eu venho aqui silenciar. Agora, se eu quero só ouvir essa faixa, eu clico em solo e todas as outras serão silenciadas automaticamente, tá? Então só para achar nesse primeiro áudio aqui, onde que começa a gravação? 1, 2, 3 e gravando. Aí, então encontrei aqui, é onde é feita a marcação, 1, 2, 3, gravando. Daqui para trás tudo eu posso excluir, porque é conversa de antes de começar a gravação. Então não interessa para a gente aqui. Vou na próxima faixa, deve estar mais ou menos ali naquela distância. Deixa eu ver aqui. Eu sou o Guilherme Andrade e... Isso. Então aqui já é o momento em que eu faço a minha apresentação. Já é por aqui também que eu vou colocar lá para sincronizar. Tá. E a primeira faixa. Eu sou o Matheus. Pronto, achei. Aqui eu sei qual é a ordem da nossa apresentação, qual foi a ordem no dia. Então eu consigo sincronizar a partir daqui, tá bom? Então, mais ou menos isso. Vamos ver aqui como é que ficou. Olá, pessoas! Eu sou Renata da S, estou aqui por motivos de western, né, meu amor? Motivos de tiro no cu. Eu sou o Guilherme Andrade e eu entendi o sentido do que é tiro no cu. Eu sou o Matheus Santos e olha, eu não sabia que a Mary sabia atirar.
Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. Aqui é a nossa entrada do podcast. Vocês já ouviram aí que esse é o podcast TV na Calçada. É um podcast novo que começará aí nesse novo ano, em janeiro nós teremos um podcast novo. Então nós temos a entrada, que é essa entrada daqui. Bem, o que eu vou fazer agora? Essa primeira parte, eu vou isolar ela. Então, vocês viram que eu selecionei aqui. Então, ó, selecionei um lugar, dei um clique. Aperta Shift, aperta a setinha para baixo. Aí, depois, eu vou apertar Ctrl I. Onde estava selecionada, foi cortado o meu áudio. Então, vocês podem ver aqui, ó, foi cortado, tá vendo? Justamente no mesmo ponto em todas as faixas. Bom, essa primeira parte aqui, eu vou jogar lá no meu modelo de abertura, tá? Eu tenho um template de abertura que já fica pronto. Depois eu vou jogar isso daqui lá e faço separado e volto para encaixar a abertura aqui. Depois de pronta, eu volto com esse áudio para encaixar aqui. Então eu vou dar um corte aqui no vídeo, porque eu vou jogar lá e isso vai demorar um pouquinho. E eu volto para continuar a partir desse momento aqui, tá bom? Rapidinho aqui. Pronto, joguei meu áudio lá, já está salvo. Agora nós vamos começar a editar o podcast propriamente, né? Começar a cortar, começar a colocar as vinhetas e por aí vai. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, em alguns momentos eu vou tentar dar uma adiantada, né, que eu quero mostrar até o momento de exportar o áudio, tá bom? Mas vamos lá. Aí, agora é necessário realmente ouvir o podcast, né? Então nós já preparamos antes, eu já tirei os ruídos, né? Então aqui onde ainda tem esses resquícios aqui, é só selecionar Ctrl L que eles somem, né? A gente vai limpando a faixa. Ainda sempre fica algum pequeno, porque não tem como, né? Sempre fica um pouquinho. Mas vocês podem ver que as faixas já estão, olha, quando uma pessoa termina de falar, a outra começa. Quando uma pessoa termina, a outra começa e assim sucessivamente. Isso quer dizer que a minha faixa está sincronizada. Todas as minhas faixas estão sincronizadas, tá bom? É claro que pode acontecer da gente precisar ainda mexer alguma coisa, né? Cortar, mover a faixa um pouco para frente, um pouco para trás. Isso é o que eu quero mostrar aqui hoje. Então, como eu disse, vamos começar ouvindo o que está sendo dito, né? E a partir daí começar a fazer esses cortes. Eu ainda canto swingando na minha cabeça, gente. Eu também. Caraca, eu também. Eu pensei que era só eu, cara. Ai, então estamos aqui para conversar sobre Godless. Então pronto, olha, já achei que mesmo depois de ter feito a apresentação, ainda sempre fica uma conversinha, né? O nosso programa vai começar mesmo a partir daqui. Essas outras partes eu vou retirar, pronto. Tá? Aqui eu posso deletar. Então, presta atenção. Eu seleciono toda essa faixa em branco que eu não quero mais, eu vou selecionar ela e apertar Delete no meu teclado. Aí vai ser deletado, tá bom? Então estamos aqui para conversar sobre Godless. Lento, Brasil. É lento. Western sempre é lento. Quem quer falar da sinopse de Godless? Vai aí, Matheus, que eu já fiz a outra. Eu? Tá, eu não estava preparado para isso. Ô, meu amor. Então, aqui, esse como foi um dos primeiros episódios do TV na Calçada, nós ainda estávamos vendo, né, como que seria o podcast, a ordem, quem ia falar o quê. Então é normal, durante os episódios, o pessoal conversar. E aí, quem vai agora? Quem quer falar? Né? Às vezes o papo flui. A gente até, né, tem que pedir para interromper a outra pessoa para poder falar alguma coisa. Mas como esse aqui é um episódio, um dos primeiros episódios do TV na Calçada, nós ainda estávamos discutindo quem ia falar o quê, quem ia fazer tal parte. Então, nós vamos começar sempre conversando entre nós. E essas partes eu tenho que tirar. Eu não posso deixar aí para a edição final, né? Então, por isso que é importante ouvir todo o episódio, ir ouvindo e cortando, porque pode ainda ter
em algum momento uma pessoa fala, né, corta isso, tira isso, né, isso aqui tá fora. Aí faz um comentário fora do que vai ao ar mesmo. Então, como vocês viram, essa parte aqui, eu vou retirá-la, vou ver onde que o Matheus começa a falar. Godless conta a história. Pronto. Então ele começa a falar a partir daqui. Então, daqui até onde a Renata terminou de pedir o momento da sinopse, eu vou Ctrl L em tudo. Eu não vou dar delete, por quê? Aí vamos lá. O nosso episódio, ele começa realmente a partir daqui, tá bom? A Renata fez uma introdução, ela joga para o momento da sinopse. Então, aqui nós vamos precisar colocar uma vinheta. Essa vinheta já está pronta, tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu gosto de fazer o seguinte, eu abro aqui arquivo, abro uma nova página do Audacity, e nessa página eu importo os áudios, tá? Então, vem aqui, importar áudio, e vou importar as vinhetas, tá? A primeira vinheta que eu vou importar é a vinheta do sinopse, a vinheta da sinopse. Então, vamos lá. Vinhetas, sinopse. Aí você pode ter a vinheta que você quiser, você pode criar essas vinhetas. Talvez um dia eu faça um vídeo aqui explicando como eu fiz essas vinhetas, como eu faço as vinhetas. Você pode criar da forma que você quiser. Você pode buscar vinhetas prontas no YouTube ou em áudios aí. Você pode criar, né? A magia é essa, você criar o seu próprio conteúdo. Vou passar aqui essa vinheta para você que ainda não conhece. Sinopse. Então é uma vinheta bem curtinha, tá? É só para marcar a passagem mesmo dos blocos. Dou um Ctrl C, seleciono tudo, dou um Ctrl C, tá? Vou lá na outra página, clico aqui fora, olha, estou clicando aqui embaixo, ó, clicando fora, tá? Eu vou dar um Ctrl V, olha lá, a minha trilha já está aqui, a minha sinopse, a minha vinheta de sinopse está aqui. Aqui que começa a ficar o que eu falei. Quanto mais faixas eu tenho, mais difícil vai ficando de eu trabalhar aqui. Então eu vou diminuir essas faixas para caber todas na minha tela. Bem, vamos lá. Então coloquei a trilha de sinopse, a vinheta de sinopse. Vou ouvir aqui como é que ficou. Venho na lupa, dou um zoom, né? A lupa todo mundo já conhece pelos outros vídeos. Eu gosto de deixar aqui mais ou menos quando a pessoa está terminando de falar para começar, para não ter uma quebra no áudio, né? Então quando a pessoa termina de falar já entra a vinheta. Vamos ver como é que ficou. Sempre é lento. Sinopse. Aqui eu vou entrar com outra coisa. Depois, entre a vinheta da sinopse e a fala de quem vai dar a sinopse, que é a trilha. Então eu vou vir aqui buscar uma trilha. Importar áudio. Eu já deixei a trilha do Godless pronta, né? Nós vamos falar de uma série que é Godless. A série ela tem uma trilha sonora, então eu vou utilizar a própria trilha sonora da série como trilha do meu podcast para dar uma ambientação. Então selecionei aqui, abri, ele vai importar a trilha completa. É uma trilha até pequena, são poucas músicas, são 10 músicas. O episódio vai ficar maior do que a quantidade de música, então provavelmente eu vou repetir essa trilha ao longo do episódio, né, para ficar só com a trilha mesmo da série. Então importou aqui rapidinho, sem mistério. Tá? Eu já tinha deixado ela pronta, coloquei todas as músicas. Se você quiser pesquisar as trilhas das séries ou de filmes, geralmente tem no YouTube. O pessoal disponibiliza no YouTube as trilhas das séries e dos filmes. É só pesquisar lá a trilha sonora. Existem programas que baixam essas trilhas. No caso meu aqui, eu utilizo o V-Downloader. Tá? É um programinha que vai ser muito bom para utilizar, para baixar essas trilhas e para converter elas automaticamente de vídeo para MP3, tá bom? Então eu tenho aqui a minha trilha, vou fazer a mesma coisa que com a vinheta, dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu TV na Calçada 2, meu arquivo principal, e vou dar um Ctrl V. Vai demorar um pouquinho para copiar.
Pronto, copiou. Vou ampliar aqui, dar um zoom menos. Utilizo aqui mover. Eu vou mover essa faixa da minha trilha e colocar ela da mesma forma. Ó. Quando estiver terminando a minha faixa da minha vinheta, eu vou começar com a minha faixa da trilha sonora. Então, vamos lá. Aqui eu vou ouvir agora, né? Vamos lá, pegar desde o começo. Tá vendo que já ficou difícil de novo? Vou diminuir um pouco aqui para a gente ver toda a faixa. Pronto, aqui tá bom. Vamos lá, vamos ouvir tudo. Brasil. É lento. Western sempre é lento. Sinopse. Pronto. Já ouvi a minha faixa, tá? Já ouvi a minha faixa aqui. Eu vou pegar essa ferramenta chamada envelope. Vou clicar aqui em algum lugar, tá? E depois vou clicar um pouquinho mais para frente e vou abaixar a minha faixa. Então eu vou abaixar o volume, né? É o que a gente chama de fade out. A minha música vai diminuir o volume aos poucos, tá bom? Quando é no começo a gente fala fade in, quando é no final a gente chama de fade out. Bom, vou ouvir de novo só para... Aqui é questão de sensibilidade mesmo, você vê onde é que você quer abaixar a trilha, onde você quer levantar a trilha, aí vai do gosto de qualquer um. Vocês viram que quando termina a minha trilha de sinopse, a minha vinheta de sinopse, já entra a música lá em cima. Isso já dá o que? A impressão para quem está ouvindo, ó, é essa série, né? Já dá aquele clima. Eu já vou deletar um pouquinho aqui para encurtar. Então vamos lá de novo, ó, só para sentir. Godless conta a história, uma história situada nos Estados Unidos lá de 1880. Pronto. Então, já viram que deu aquele clima, ficou aí 15 segundos, né? É um tempo bom, dá para dar uma ambientada e depois desce a música. Aqui, como deu uma repetida na fala, né? Vou pôr de novo para vocês ouvirem. Godless. Então eu vou tirar essa primeira fala dele aqui, tá? Vou vir aqui mais ou menos, ó, onde começa a descer o áudio e já vou deletar tudo. Por que eu seleciono todas as faixas? Porque se eu der o delete apenas na primeira faixa, elas vão desincronizar. Então sempre que eu for deletar, eu vou ter que deletar todas as faixas, porque eu não perco a sincronia dos áudios, né? É muito importante não perder a sincronia dos áudios, porque se você perde, você tem que sincronizar de novo no meio do episódio, e aí é mais trabalho, você tem que ficar procurando onde que sincroniza, onde que não sincroniza, tá? Então é importante você não perder, tomar cuidado para não deletar uma faixa só. Quando precisar limpar algum lugar, você dá um Ctrl L, depois se ficar um espaço sobrando, você deleta, tá bom? Então toma cuidado com a sincronização dos áudios, que se desincronizar é trabalho dobrado, tá joia? Vou dar uma adiantada aqui no vídeo, vou ver aqui o que tem, só para mostrar para vocês o que a gente pode ainda fazer em questão de cortes. Godless conta a história, uma história situada nos Estados Unidos lá de 1880, né? Conta a história de um líder de uma gangue, né? Vamos lá. Existe esses... o pessoal chama de palavras de ligação, né? Esse né, entendeu, sabe... eu chamo também de vício de linguagem, que a gente costuma falar. Eu, por exemplo, falo muito entendeu, sabe, né?
Isso é comum, isso é do dialeto da gente, é normal, todo mundo faz isso. Só que para quem está ouvindo, isso é chato, sabe? Então uma dica que eu dou é, se a pessoa repete muito, fica repetindo muito, várias vezes, vem cá e tira, tá? Vem e tira. Se dá para tirar, olha pra você ver, tem um espaçamento muito grande entre o né e a próxima frase que ele vai falar. Então eu já tiro, encurtando esse espaçamento também. Por quê? Tem pessoas que falam direto, aqui também é outro né, tá? Tem pessoas que falam direto, né? A pessoa é desenvolvida na fala, então ela consegue ir pondo o raciocínio dela sem fazer muita pausa, né? Agora, tem pessoas que falam pausadamente, né? E só que esse falar pausadamente, num episódio de podcast, fica chato. Se a pessoa fala muito pausado, fala e para, fala e para. Isso fica chato para quem está ouvindo, porque demora, né? Pelo menos para mim, tá, gente? Eu estou falando da minha experiência. Eu faço podcast da forma que eu gosto de ouvir um podcast, é o que eu tento fazer na minha edição, né? Como fica bom para mim, eu tento deixar da mesma forma que eu acredito que seja uma forma boa. Claro que existem tipos e tipos de pessoas e o que é bom para mim nem sempre vai ser bom para todo mundo. Mas eu acho que essa dinâmica é importante. Uma dinâmica que a pessoa fale com desenvoltura, né? Da mesma forma que não é bom encurtar muitos espaços, tá bom? Deixa eu ouvir isso daqui que eu acho que também é alguma coisa que eu vou ter que cortar. De um cara que até então... Olha, aqui outra coisa, está à procura de um cara que até... Então, vocês ouviram que ele fala de um, fala duas vezes. Isso também pode ser cortado. Agora, eu vou cortar e já vou diminuir o espaço, olha. Eu não vou cortar apenas o que ele falou. Eu vou cortar mais um pouco para dar uma dinâmica. Vou cortar só o que ele falou e vou dar o exemplo de deixar a conversa mais dinâmica, ó. Cortei aqui, tá? Dei um delete. Deletou nas 3 faixas. Vamos lá agora, ó. Que está à procura de um cara que até então ele o considera como traidor. Viu que ficou um tempo vazio? Olha se eu fizer isso daqui agora, ó. Está à procura de um cara que até então ele o considera como traidor. Já ficou um pouco melhor, porque o tempo ficou mais encurtado. Agora, se eu deixo muito próximo também, a fala dele fica atropelada. E isso não é bom. Tá? Então, olha. Que está à procura de um cara que até então ele o considera como traidor. E nessa sua trilha de... Viu? Fica um pouco atropelado. Por quê? A dinâmica dele é falada um pouco pausada. Então eu também não posso ir encurtando muito, porque em alguns momentos vai ficar pausado e em alguns momentos vai ficar muito curto. Então eu tenho que deixar mais ou menos a cadência que a pessoa fala, né? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui que vai retornar o meu espaço, tá? Não, eu já ouvi críticas a respeito disso também, de alguns editores, falando que às vezes o editor vai fazer o episódio e ele começa a cortar muito e corta aquela respiração natural, aquela forma de falar natural, porque a gente fala respirando. Então, eu preciso falar, dar um tempo para eu dar uma respirada, falo. Então, essa dinâmica que eu estou falando, né, não é deixar nem muito curto, nem muito espaçado, porque se fica muito espaçado fica chato, e se fica muito curto fica muito rápido e perde a dinâmica natural. A gente sente que tem uma mão de um editor ali, e a tendência, o bom é a gente não sentir a mão do editor cortando as partes no episódio, tá bom? Então aqui ele fala mais alguma coisa e vamos ver essa transição, o que aconteceu aqui, porque tem áudios sobrepostos, ó, um falando ao mesmo tempo que o outro. Vamos ouvir o que tem aqui. La Belle, uma cidade comandada por mulheres. E aí o bicho pega. Essa é a melhor sinopse que eu consegui fazer, gente. Maravilhoso, tá ótima. O primeiro episódio conta pra gente que os homens todos da cidade estavam numa missa. Então pronto. Ele terminou a sinopse dele aqui. Aqui ele fez um comentário. Então toda essa parte eu posso limpar, não precisa ir. Aqui foi também um comentário da outra pessoa, da Renata. Também posso limpar. Então vamos lá. Aí o bicho pega.
Aqui é um pouquinho resquício de uma risada, eu também vou cortar isso. E agora nós vamos encurtar esse áudio. Olha, eu também não vou deixar um terminou de falar, o outro fala em cima. É bom deixar um espacinho aqui, tá? Um terminou, o outro vai falar, né? Porque existe essa dinâmica aí. Então vamos ouvir agora como é que ficou. E aí o bicho pega. O primeiro episódio conta pra gente que os homens todos da cidade estavam numa mina de carvão. Essa mina explode e as mulheres são deixadas para trás, viúvas e desamparadas, pobrezinhas, e tem que se virar para manter o labelo funcionando, né? Afinal de contas, em 1800 e tanto, quem são mulheres para manter uma cidade funcionando? Pronto. Vocês viram que a dinâmica de fala da Renata é diferente da dinâmica de fala do Matheus. O Matheus, ele pensa mais. Até porque também, nesse momento, a Renata está dando a opinião dela sobre a série e o Matheus estava fazendo a sinopse da série. Estava explicando alguma coisa. Então, um está explicando, o outro está dando opinião. Quando você vai explicar, você tem a preocupação de ser entendido pela outra pessoa, né? Por quem está te ouvindo. Quando você está dando opinião, você está falando o que você pensa, então você fala de forma mais rápida. Você não pensa tanto no que as outras pessoas estão ouvindo, tá? Então, essas são as preocupações. Preocupação com o espaço entre as falas, preocupação com vícios de linguagem, né? Essas palavras de ligação é bom retirar. Preocupação também com tosse, espirro. Isso a gente só consegue identificar ouvindo, tá? O episódio. Ouvindo o episódio. Aqui também, ó, é uma parte que eu já posso deletar para encurtar, tá bom? E quando também existe alguma coisa que é falada fora do que vai ao ar, né? Então a gente tem que preocupar com isso também, de tirar essas partes que não irão ao ar, tá joia? Aqui vai limpando esses resquícios. Bom, aqui ó, é algum comentário que a pessoa fez durante a fala de alguém. Vamos lá, ouvir o que é. Ufa, graças a Deus não perdi meu tempo. Só vim aqui interromper para dizer que eu avisei. Pois é. Bom, aqui é um comentário, né, dentro da fala. Então, é uma coisa normal, porque a gente faz essa conversa, né? É uma dinâmica de conversa. Então, é normal que enquanto um está falando, o outro faz um comentário de fundo. Então, vamos permanecer. Só que eu começo uma nova frase aqui, ó, e essa frase não é tão continuada. Então deixa eu ouvir o que está falando aqui, ó. Sabe? Porque... Viu? A frase não é continuada. Então isso eu posso limpar, porque vai ficar mais limpo para ouvir o que a Renata fez. Qual que é o comentário que a Renata fez, tá? Então vamos lá ouvir de novo, ó. Graças a Deus não perdi meu tempo. Só vim aqui interromper para dizer que eu avisei. Pronto. Pois é. Ficou bom. E assim nós vamos limpando os áudios, vamos fazendo todo esse trabalho, a gente vê aqui o que é interrupção, o que fica, as risadas. Eu normalmente não ponho risada extra, né? Às vezes alguém faz uma piada e se pouca gente riu, se pouca gente se riu pouco, eu não tenho um arquivinho aqui de risadas que eu ponho no meio do meu áudio aqui para ficar aquela risada coletiva, não, sabe? Eu deixo as risadas que aconteceram mesmo, né? Às vezes eu até tiro algumas risadas, porque a risada se prolonga demais, aí eu também corto, diminuo, deixo um pouco de risada, né? Para não ficar, sei lá, 10 segundos de pessoas rindo. Não tem necessidade disso, né? Você deixa ali até 5 segundos, beleza, bola para frente, segue o jogo, continua a pauta. Então é importante dar dinâmica. É claro que cada podcast tem a sua cara, cada podcast tem o seu jeito. Então, se o seu podcast é um podcast de comédia, que você quer induzir o ouvinte a dar risada, você quer divertir o ouvinte, é interessante colocar mais risadas. No caso desse podcast específico, TV na Calçada, ele é um podcast de críticas sobre séries e filmes. Então não tem por que deixar tantas risadas, é por isso que eu vou acabar diminuindo algumas risadas e até tirando em alguns pontos,
né? Porque não é essa a intenção, não é essa engraçado. Por mais que piadas surjam durante o episódio, mas elas não precisam ser prolongadas, tá? Aqui provavelmente é um clique, deixa eu ver o que é isso. Esse aqui é o famoso, né? Aquele tisk que a gente faz com a boca quando a gente esquece alguma coisa. Isso é um terror pro editor, tá? A gente tem que tirar, porque quando você escuta esse tisk no ouvido, no fone de ouvido, ele é chato, tá? Ele incomoda muito. Eu faço esse tisk demais, direto eu faço esse tisk quando eu esqueço alguma coisa. É costume de mineiro fazer isso. Então tem que ser tirado. Assim como tem que ser tirado tosses também. Às vezes tem uma pessoa que tosse muito, ou que raspa a garganta, né? Geralmente fumante raspa muito a garganta. Então a gente tem que observar isso, né? Aquele que a pessoa faz tem que tirar, porque quem está ouvindo, ele não está interessado em ouvir você raspando a sua garganta. Então também tem que tirar isso. O básico é isso, é ir limpando o áudio, é tirar parte, sei lá, que um cachorro riu... cachorro riu é ótimo. Que um cachorro latiu no fundo, tem que tirar. Chegou alguém na sua casa e fez um barulho, tem que tirar. Barulho de cadeira, barulho de celular tocando, tem que tirar. Às vezes a pessoa repete muito na fala, tem que tirar isso também. Às vezes a pessoa é repetitiva no que ela está falando, no raciocínio, né? Tem gente que fala e vai dando as mesmas voltas durante a fala dela. Então o editor ele dá uma resumida nessa fala, né? Se ele vê que a pessoa está sendo repetitiva no raciocínio, pode tirar também, diminuir esse raciocínio. Quando existem pessoas que repetem o que já foi falado no episódio, eu tiro também, porque é chato pro ouvinte. O cara tá ouvindo o episódio, ele já ouviu o comentário sobre uma coisa e lá na frente alguém comenta de novo a mesma coisa. É bom tirar também, para dar dinâmica. Você diminui o tempo do seu episódio. Bom, basicamente é isso. A trilha sonora. Bom, como vocês viram, eu abaixei a trilha aqui usando a ferramenta do envelope e eu deixei num volume que não atrapalha, você percebe que a trilha está ali, mas ela não atrapalha você ouvir o que está sendo dito, né? Então, por exemplo... Mas eu assisti muito filme na minha infância, e dentre esses filmes estavam os filmes de faroeste. Então pronto, vocês ouviram a trilha no fundo, mas a trilha não está sobrepondo a minha voz. É um volume bom. Tem gente que tira a trilha ao longo. Se você observar os podcasts que você escuta, tem muita gente que tira a trilha e só usa a trilha assim, em momentos que vai mudar de quadro, vai dar uma passagem no tema, alguma coisa desse tipo. Então, eu gosto de deixar uma trilhazinha ali no fundo embalando o episódio, que eu acho interessante, tá? Mas aí também vai de qualquer um. O importante é que a trilha não sobreponha a voz, que você perceba que a trilha está ali, mas que ela não incomode ao ponto de você não prestar atenção no que está sendo dito. O mais importante no podcast é o que as pessoas estão dizendo, e não a música que está tocando no fundo, tá? Uma outra dica que eu dou é deixar o volume das vozes próximos, né? Não deixar uma voz muito mais alta ou muito mais baixa que a outra. Então, ó, se a gente ouvir esse trecho aqui que pega os três falando, vamos ouvir como é que tá, vamos reparar como é que tá a voz dos três. Muito tempo para construir os personagens, mas só vale a pena pelo final. Minha impressão inicial é essa. Vamos lá, né? Primeiro, deixa eu falar aqui, você só citou filmaço aí nessa sua citação. Verdade, eu fiquei aqui fazendo uma lista mental. Então, os áudios estão mais ou menos no mesmo volume, isso é interessante. Se mais para o final, se você terminar de editar, como eu disse no outro tutorial, se você vê a necessidade de mudar o volume, às vezes no final do episódio, as vozes vão abaixando o volume. Então é interessante, né, você dar ali uma aumentada no volume das vozes, para não deixar muito baixo nem muito alto, e aí isso aí você pode ir controlando ao longo do episódio.
eu já deixo a trilha enquanto eu estou editando por 2 motivos. Primeiro, para eu sentir a trilha durante o episódio, né? Não deixar colocá-la só no final, porque eu posso ter uma noção melhor de como a trilha está funcionando dentro do meu episódio, posso trabalhar melhor com ela. E segundo, porque editar podcast você fica escutando a voz das pessoas, né? Aqui é um episódio de 1 hora de gravação, então no mínimo aí eu vou gastar umas 5 horas para editar esse áudio. E eu estou sempre ouvindo, e se ficar o silêncio, às vezes a musiquinha no fundo dá uma animada, né? Para dar uma quebrada nesse gelo aí das vozes. Então eu gosto de deixar por isso também. Para o final, a gente vai colocando as vinhetas nos quadros, mas isso eu já mostrei como é que eu coloco e não tem muito segredo nisso, tá? Aqui no final a gente corta o que está passando aqui, né? Deixa os áudios com o mesmo tamanho, que é o interessante. E quando eu terminar de editar esse episódio daqui, eu vou voltar, tá? Para mostrar para vocês como exporta. Terminando aqui o vídeo, eu já estou com o episódio pronto, né? Aqui a gente pode ver que o episódio ficou aí com 1h06 mais ou menos, um pouquinho mais de 1h05. Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Todo áudio sincronizado, todas as vinhetas colocadas aqui nessa faixa, né? Então elas estão colocadas no momento certo. Então no final aqui, ó, eu deixo subir a música, né? Então termina de falar a despedida e aí sobe a música. Até aqui, um beijo, valeu! Até mais, meu povo. Então termina com a música da própria série mesmo, tá? O episódio ficou aí um tamanho bom, a trilha completa. Lá no começo já coloquei a entrada, então tem entrada que eu falei que eu já tinha um template, né? Então eu volto com ela aqui, encaixo ela na trilha. Então vamos ver como é que ficou a entrada também, ó. Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais. Olá, pessoas! Eu sou Renata da S, estou... Trocar ideia com os peixes, formas e filme de horror. Prefiro a minha cor. Então estamos aqui para conversar sobre Godless, um western. Então já viram aí como é que ficou a entrada também. Tá, e agora basta exportar esse áudio. Vamos exportar o nosso episódio. A gente vai fazer o seguinte, vem aqui em arquivo, exportar áudio. Ele já fica pré-selecionado alguma pasta, né? Mas eu posso vir aqui e escolher qual pasta eu quero, tá? Dentro do meu arquivo aqui. Eu já deixo nessa pasta Audacity, que estão até os episódios do Papo de Calçada, algumas coisas que eu faço. Então tá aqui, TV na Calçada, tá bom? TV na Calçada 02, arquivo MP3, tá? A gente exporta em MP3 porque é o formato que as plataformas de feed que aceitam, né? Então iTunes, Spotify, ele vai aceitar o seu áudio em MP3, então por isso a gente exporta em MP3. Qualidade, geralmente eu deixo aqui 170 a 210 KB por segundo, velocidade, não mexo muita coisa aqui não, tá? Deixo essa configuração mesmo. Manda salvar. Ele vai abrir essa páginazinha aqui, tá bom? Vai abrir essa página, não precisa preencher com nada não, pode deixar vazio mesmo e dar o OK e ele vai exportar. Quando exportar, basta você ir lá naquela pasta que você mandou guardar o arquivo lá, vai lá naquela mesma pasta que seu arquivo vai estar lá, tá bom? Eu não vou mandar exportar porque eu já exportei esse áudio, então só queria mostrar mesmo como é que fazia, beleza? Se você tiver dúvida, você pode deixar aí nos comentários, dizer, olha, eu não entendi isso, explica melhor essa parte, como que você faz isso, como você faz aquilo, né? Eu posso dar uma ajuda aí, é só deixar nos comentários que eu explico, volto e a gente bate um papo legal aí sobre edição de podcast. Como eu disse no começo, o intuito desses tutoriais é para ajudar quem está começando, quem quer fazer podcast,
está começando e não tem a grana para pagar um editor profissional, mas tem vontade de fazer, vontade de testar. Então, como eu não tive essa ajuda, eu sempre senti a necessidade de alguém me explicar como fazer podcast, eu resolvi fazer esses tutoriais para ajudar a galera que está começando aí a ter uma noção básica de como fazer esse negócio aqui, tá bom? Segue a gente aí nas redes sociais, @Papo Calçada, assina o nosso canal do Papo de Calçada no YouTube, o sininho está aí embaixo, ative o sininho para receber notificações de novos tutoriais. Eu pretendo fazer tutorial sobre feed, sobre onde guardar os arquivos do seu podcast, talvez algum tutorial sobre blog, site, mas eu acho que isso nem é tão prioridade assim. O mais importante é o feed e saber onde você vai guardar os áudios, onde você vai hospedar o seu podcast. Então provavelmente o próximo vídeo será sobre feed e hospedagem de podcast. Existem uns sites bem legais, gratuitos, que ajudam muito para quem está começando, quem está sem verba, a ter um lugar seguro e de qualidade para guardar o seu podcast, tá bom? Então é isso aí. Novamente, siga nas redes sociais, assine o nosso canal, ouça o Papo de Calçada lá no blog papodecalçadapodcast.blogspot.com e compartilha, ouve aí no nosso canal do YouTube também, tem alguns episódios que a gente sobe para o YouTube. Se você gostou, dá um like, comenta e é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, espero ter ajudado. Valeu!